Retomando então nossa aula, a gente vai falar sobre os micro-organismos. Eu acho que é importante assim, olha, eu não quero que vocês virem microbiologistas, embora eu goste bastante de microbiologia, mas algumas coisas mínimas a gente tem que saber, né? Quais são os agentes e o que que eles podem causar. Isso aí é bem básico, inclusive em cursos de higiene e manipulação de alimentos, tá? E que vocês são requeridos, inclusive, a ter se trabalharem num restaurante, ou né, em serviços de alimentação. Então, prestem atenção nesses nomes principais e só associem, olha, esse microorganismo X causa tal coisa, esse causa tal coisa. Façam talvez um quadro resumo, isso ajuda bastante, tá? O Clostridium perfringens, ele é um anaeróbio, ou seja, e uma coisa que é importante, antes de a gente falar do Clostridium em si, veja que tem alimentos que vão... Lembra quando a gente falava lá de fermentação alcoólica? É um micro-organismo, a levedura é um fungo unicelular e que tem um micro-organismo que tem metabolismo facultativo, né? Ele pode trabalhar em aerobiose, que é o que mais vai trazer energia, mas se tudo der errado e faltar oxigênio, ele faz vinho, no nosso caso, faz álcool, né? Faz etanol. E então às vezes a gente tem essa ideia errada, até aproveitando, voltando um pouquinho nessa questão mais introdutória. Ah, não, tá bem fechadinho, não tem problema. Ah, mas tá a vácuo. Não, não é assim que funciona. Tanto que alguns alimentos a vácuo algumas vezes estufam, né? Por quê? Porque o micro-organismo fez alguma fermentação e fez ele estufar. Então, tirem essa ideia, assim, né? Que não tem... Ah, tem vácuo, não tem problema. Não, tem aeróbios e tem anaeróbios, independente de serem estritos ou facultativos. E outra coisa que também é importante falar, antes de comentar um por um, como é que a gente identifica no alimento ali, com os nossos órgãos sensoriais, quando é que ele está com algum micro-organismo desses que a gente chama de patogênicos, né? Tem deteriorantes, que é o que faz lá, enfim, desculpem a expressão, a gosma que fica em cima daquele presunto que está mais de uma semana na geladeira, é um deteriorante, a gente não quer comer com aquela meleca, mas a gente tem os patogênicos são os que nos trazem doenças, tá? Essa é uma diferença. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente faz para desses patogênicos? Vai lá no presunto e vê se tem a gosma? Não. Quase todos eles não. Todos eles se caracterizam por não trazerem grandes diferenças sensoriais nos alimentos. E aí o que a gente faz? Vou usar a tia aqui como exemplo. A tia pega a comida ali, né? Ficou de ontem para hoje em cima do fogão, esqueceu de botar, faz o quê? Dá aquela cheiradinha, né? Dá uma mexidinha, aí quando sentiu confiança põe na boca, diz, não, tá tudo igualzinho, tá tudo do mesmo gosto, mas isso não é a forma correta, isso não quer dizer que a comida tá boa, tá? Por isso que tem que ter cuidado. Circulei uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu disse, mas enfim, sublinhei. Não tem, a forma é prevenção, prevenção e prevenção. Vocês já viram ali aquelas questões ali de ferramentas da qualidade que não precisa assim, não precisa ser tão extremo assim, mas é prevenir, é alimento feito e não utilizado ou que não está ou que ainda não está processado, né, cozido, enfim, preparado, geladeira, ponto. Não tem coisa, tá? Não tem. Infelizmente, minha mãe não entende bem isso, mas não tem discussão. É geladeira, tá? De preferência que eles estejam bem embaladinhos. De preferência não, isso é uma obrigação, né? Porque senão a gente tem aí a possibilidade de contaminações, sobretudo cruzadas ou mesmo diretas, e também que eles estejam separados. A geladeira tem várias prateleiras, né? Então põe as coisas no lugar certo. Tem um joguinho aqui no site da vigilância, não é vigilância sanitária que chama, enfim, na repartição que cuida é o Centro Estadual de Vigilância Sanitária, inclusive esse é o nome, da geladeira, que eu não resumo, que eu não recomendo que vocês façam, que é um robozinho, não sei o que é um negócio assim insuportável, deve ter sido ridículo isso que eu falei agora, mas é pior. Opa, alguém
se manifestou. Mas de fato, que fala ali sobre como organizar a geladeira, mas é bem tranquilinho, pôr as coisas parecidas, né, de origens parecidas e de estado de preparo parecidos em lugares próximos, né, e sempre embalar bem. E eu vou ter que interromper um pouquinho porque alguém está querendo, acho que para a panela, né, me atrapalhando. Já retorno. Continuando, interessante que, eu não sei se é a globalização, o aquecimento global, ou o tempo que passa muito rápido, mas os animais eles têm, eles têm estado estranhos também, né? Antigamente dizia que o galo cantava quando era hora de acordar, né? Acordou antes das galinhas. Hoje, se acordar antes das galinhas que horas que equivaleria isso? 2h34 da manhã. Então, eu acho que eles estão meio equivocados. Todo mundo não anda muito bem, né? Tanto que a gente está do jeito que está. Mas vamos continuar aqui, gente. Então, falando sobre o Clostridium botulino, ia dizer, perdão, perfringens em si. Ele é um anaeróbio, tá? E ele forma esporos. O que são esporos? Igualzinho acontece lá quando a gente compra o fermento seco. Não aquele grãozinho, porque aquele grãozinho são muitas células juntas, né? Mas ele acaba virando o que eu gosto de assim, semente. Ele fica quietinho, esperando um momento propício de se manifestar. Veja aqui essa forma de sementinha, que de certa forma é uma boa analogia, extremamente resistente. É o que estava escrito, né? Na sequência eu estava falando aqui, acabei antecipando, mas é uma forma extremamente resistente. E aí muitas vezes é mais difícil você combater micro-organismos que formam esporo, né, que esporulam aí para que se mantenham e aí tu tem dificuldade em eliminá-los, tá? E esses esporos efetivamente eles são muito resistentes à radiação, e aí vocês vão dizer, radiação? Sim, você pode irradiar os alimentos, não tem problema nenhum, isso é um procedimento que se faz. O único problema da irradiação é que as pessoas olham com essa cara estranha que alguns devem ter olhado, e pensam que a gente vai comer um tomate Chernobyl, um frango, enfim, o que não é bem assim que funciona. Por ser uma tecnologia que trazia riscos à saúde, foi muito bem estudada, mas acaba sendo pouco usado. A própria dessecação, ou seja, tu pode tirar a umidade que for e ele continua lá. Umidade que for é um exagero, né? Mas em baixas umidades ele continua com o esporo viável e mesmo ao calor. Então tu tem essa trinca aí, imagina fazer esse micro-organismo ficar sem nos trazer sem aparecer e efetivamente nos trazer aí malefícios. Não consegue não, tem uma dificuldade grande. Então não é qualquer coisa que tira ele. E ele produz duas formas de doenças, tá? Seja uma toxinfecção, ou seja, né, come o alimento com ele e ele produz a toxina no micro-organismo, no nosso organismo. E enterite necrótica, como diz o nome, necros, né? Acaba trazendo dano no sistema digestivo em função de agressão ali às próprias paredes do intestino. O enteros é do intestino, tá? Só para a gente ter bem claro isso. Gastroenterologia, né? Que cuida das duas partes aí do nosso sistema digestivo. E claro, né, que a toxina pode ser produzida no trato digestivo quando a gente vai ter manifestação da doença, e principalmente esse é o meio. A toxina previamente produzida no alimento é mais rara, tá? Sendo que essa toxina em si ela até não é tão problemática. Em uns 60 graus por 10 minutos tu consegue eliminar ela. Grande parte das vezes essas toxinas são proteínas e acabam se desnaturando. Mas veja só, o problema aqui não é com a toxina, mas é com efetivamente
ingerir esses micro-organismos, né, ingerir o Clostridium, que está numa quantidade viável. Num dos vídeos eles falam sobre isso, né, não é só ele tem uma célula, ele tem que estar numa quantidade que ele consiga se manifestar. E agora é o gato, tá, gente? Desculpem pelos barulhinhos. Eu não sei, hoje todo mundo. Hoje não, né? Toda vez que a gente grava aula é assim. Mas voltando ao caso aqui, falando do Clostridium botulinum. Então a gente consegue eliminar a toxina dele até, mas não consegue eliminar ele. E outra coisa que é importante também, de coisas mais genéricas, a gente normalmente pensa ali, eu tô passando mal. A primeira coisa que a gente faz é o que eu comi antes, mas o antes não é tão antes assim, tá? Há um período para que esse micro-organismo entre no teu próprio organismo, se entenda ali, se multiplique e passe a trazer aí os seus efeitos negativos. E aí, normalmente a incubação, no caso do Clostridium perfringens, de 8 a 12 horas. Então, comeu a janta hoje, dormiu, acordou amanhã, tomou um café da manhã, e dali a pouquinho passou mal. Opa, o que eu tomei no café da manhã? Na verdade, não. Na verdade, era lá da janta. Quais são os sintomas? Todos, muitos muito parecidos, tá? Porque, claro, vão te afetar aí intestino e estômago, né? Vômitos e diarreia, basicamente é isso. Ou, no mínimo, um hábito fecal não tão normal. Então, dores de barriga agudas, diarreia, gases, né? Produção, esses micro-organismos que fazem, na maior parte das vezes, é fermentar, e fermentar é gerar gás, e aí a gente fica, né, daquele jeito que a gente sabe. Febre, náusea e vômitos, sendo que normalmente isso não é um sinal clássico. Então, inclusive, uma das formas, quando a gente está lá diagnosticando alguém que chegou doente numa enfermaria, é ver lá, o que tu teve? Olha, não teve esses 3 sintomas aí, né? Febre, náusea e vômitos. Provavelmente tu consegue cortar alguns agentes etiológicos, ou tirá-los do foco principal da suspeita. E normalmente tá vendo uma coisa assim que eu acho que é importante? Quando eu disse que algumas vezes a gente tem ali uns distúrbios passageiros e fica tudo bem. Talvez seja o caso da maior parte do que a gente tem no Clostridium perfringens. Veja só, algumas vezes ele pode produzir coisas graves, né, como enterite necrótica, e normalmente a gente vai ingerir ele produzir uma toxina e depois ele acabar sendo eliminado do nosso organismo. E, ou seja, uma duração de uma manifestação do perfringens de 12 a 24 horas. Quantas vezes a gente fica ruim, ali fica uns 2 turnos de rei ali, né, no trono, e amanhã acorda bem, e tá tudo bem, a gente não vai atrás. Pode ser isso. Imagina se a gente fosse notificar toda vez que a gente tivesse esse tipo de coisa e descobrisse qual era o agente etiológico, aqueles números mudariam muito. O Clostridium perfringens está bem ligado aí a refeições coletivas e, sobretudo, alimentos à base de carne e que são preparados, que é o caso clássico dos buffets, né? Grande antecedência, grande quantidade e que acaba tendo algum descontrole de temperatura. E é importante dizer também que quando a gente tem grandes quantidades, a gente acaba podendo ter um descuido com a temperatura em função da própria do próprio volume, né? O que está lá no centro desse grande volume de alimentos está com uma temperatura possivelmente diferente do que está mais nas extremidades. Isso, inclusive, é uma das formas de a gente determinar industrialmente se a pasteurização, por exemplo, foi bem feita, né? Todos os pontos do alimento têm que ter atingido uma temperatura mínima, que normalmente, para a gente fala aí em gastronomia, é de 65 graus por 10 minutos. Esses números variam um pouquinho, tá? Não se preocupem se vocês verem lá 60 ou ver o número o tempo diminuir. Então, só fechando aqui, imagina uma coisa. Comi num restaurante tal, fiquei legal ali, almocei. Aí lá pelas tantas, não, na janta ainda tá legal. No meio da noite eu acordo meio ruim. Talvez não tenha sido a janta e talvez tenha sido aí. Tá, e daqui a 24 horas, 48 quando muito eu tô bem, pode ter sido Clostridium perfringens.
A próxima vez que a minha mãe reclamar que não está muito bem, daí não vai adiantar. Essa é a minha tristeza, assim, é muito triste a gente, como eu disse antes, né, mudar o mundo e não mudar o nosso mundo. Bacilos cereus é outra coisa, tá? Bem que acontece com alguma frequência, sobretudo também em buffet. Cereais, né? Aqui estão eles. Sobretudo envolvido aí em arroz. Incrivelmente, tá muitas vezes em arroz preparado aí, e mal conservado. E aquele arroz, lembra sequinho que eu falei antes, que deixa em cima do fogão? Não dá. Tá aí. Como o próprio nome diz, ele é um bacilo, né? Gram positivo não vem ao caso aí, mas vocês lembram lá que tinha bactérias que reagiam, né, que coloriam, e outras que não coloriam lá com reagente? Mas eles são anaeróbios facultativos, ou seja, eles podem ensacar o arroz a vácuo e deixar quietinho e mal conservado, pode se manifestar. Se deixar no buffet ali exposto, pode se manifestar também. E não tem essa limitação, o que é um pouquinho pior, né? Torna ele de um espectro mais amplo. E eles podem crescer aí de 1 a 40, veja só, então eles podem ter ar ou não ter ar, né, ter oxigênio ou não, e crescer de 1 grau, geladeira nossa de casa está 4 graus, mais ou menos isso, de 1 a 40 graus, 40 graus, aí 30 e tantinhos está a petrolina constantemente, e ele é difícil, né, gente, vejam que a gente tem que ter um bom cuidado aqui para que ele não aconteça. Está amplamente distribuída no ambiente, ela causa 2 tipos de doenças, tá? Diarreica e emética. Emese é vômito, tá? Diarreica todo mundo acho que sabe o que é, até pela própria prática, infelizmente. A diarreica acontece por uma toxinfecção, ou seja, tu acaba tendo ingerindo, né, uma quantidade significativa, mínima para desenvolver essa síndrome, e ela cria ali a toxina e isso te faz ter diarreia, né? Sobretudo pratos de cereais no geral. Aí eu podia botar trigo e todas essas outras coisas que a gente tem por aí que come. É importante dizer, a diarreia, de alguma forma assim, bem grosseira, nada mais é do que o nosso organismo tentando fazer uma descarga. Por que a gente se desidrata? Porque tu larga toda a água que tu consome para tentar varrer esses micro-organismos que estão ali atrapalhando. E aí, por isso que ela fica líquida, por isso que é difícil de segurar e tudo mais, somente que ela vem acompanhada de gases, e por isso que a gente se desidrata. Volta e meia, lembra que tomar o soro caseiro é uma das grandes explicações de um jeito mais tranquilo de se imaginar, assim, por que a gente acaba tendo essas reações. E síndrome emética, né, emese é vômito, como eu tinha dito, que é uma intoxicação, é ela se desenvolvendo num alimento e produzindo toxina, e aí tanto faz ela ser ingerida ou não, para o efeito de intoxicação, que acontece bastante aí quando a gente tem arroz. O Bacillus cereus faz uma toxina, né, entero, porque é entero, né, porque está lá no intestino, faz uma enterotoxina proteica, como eu tinha dito aqui, termolável, né, proteína, grande parte das proteínas se acaba com o calor. Ou se não se acaba é uma coisa meio, se ela desaparece, não é isso, mas ela se desnatura. Pode ver uma carne que reduz, pode ver um ovo que deixa de ser transparente e fica branco, pode ver um cabelo que passa chapinha e fica, né, de encaracolado, fica liso. Mas de fato ela tem essa enterotoxina, na verdade, é muito tranquila de ser combatida, porque em temperaturas não tão altas e por tempos não tão absurdos a gente tem ela destruída, né? Aqui está dizendo 60 graus por 20 minutos. Isso aí, se a gente estiver preparando um arroz, a gente está com mais de 60, né? A água está fervendo e a gente está ali provavelmente por 25 minutos. Faz tempo que eu não cozinho com essa história de pandemia e eu não sei dizer mais os tempos das coisas. O problema todo passa a ser a conservação e mesmo o reaquecimento, né? Se a gente deixar o alimento exposto, ele vai criar. Talvez se a gente reaquecesse por 20 minutos, 60 graus, resolveria, mas a gente não vai fazer isso no arroz, né?
E aí não tem muito o que fazer. Ou tinha posto na geladeira direitinho, bem conservadinho. E lembrem-se que, inclusive, em 1 grau ela podia se multiplicar. Ou não tem muito o que fazer. E aí, quais são os sintomas? Vômitos, diarreias e dores abdominais. Lembra que tinha lá no outro? Vômito, diarreia, vômito era menos, né? Mas diarreia e dor abdominal é quase padrão, né? Por isso que estar com diarreia, mesmo diarreia aí seguida de sangue, não necessariamente tu consiga descartar ali assim, é tal coisa. E infelizmente, uma outra coisa que é verdade, né? A maior parte das vezes que a gente vai no sistema de saúde, virose. E é um jeito ruim, né, de a gente dispensar as pessoas e dizer para elas irem para casa esperar que Deus cure. Por outro lado, o nosso sistema de saúde nem sei se daria conta, nos melhores lugares, inclusive, de fazer isso, né, de ir atrás efetivamente do agente etiológico. Desculpem, gente. Mas, enfim. E é interessante que ela tem o Bacillus cereus, ele costuma ter aí um tempo mais curto, tá? De 1 a 5 horas tu tá começando a ter problemas. Então, sobretudo para os mais sensíveis, né? Algum problema de imunidade e tudo mais, em menos tempo vai aparecer, em quantidades menores. Mas, então, isso é importante de se imaginar, pode demorar mais ou menos. Mas vê que assim, 1 a 5 horas, vamos aumentar isso aí para 6 horas, daqui a pouco tu tá no mesmo tempo que outros micro-organismos, né? E aí, mais uma vez eu digo, nem sempre é tão fácil olhar ali e dizer, é tal coisa. E vale lembrar, né, a forma de diagnosticar micro-organismo é teste de laboratório. Não é exame de sangue que você testa o que tem ali, tem isso, tem aquilo. Não é como um vinho que você vê quanto acidez tem, quanto extrato seco tem. Na verdade é cultivo, né? Diluir, pôr em meios seletivos e descobrir se cresce ou não cresce. Aí tu vai eliminando as possibilidades. Então não é bem fácil mesmo. Seria muito tranquilo ali, ter um teste rápido, né? Você tem Bacillus cereus, mas não funciona. Vou propor um tempinho aqui, a gente faz um próximo vídeo na continuidade, né, na parte 2 aqui dos micro-organismos envolvidos em DTA, para vocês terem um respiro. Então daqui a pouquinho eu volto.